Entende por que muitos têm dificuldade? Porque não se desapegam da cultura do mundo. O nome dessa mudança, tecnicamente falando, eles chamam de aculturação. É quando uma cultura engole a outra. Para nós se chama conversão. Amém? Quando a cultura do reino engole, passa por cima pela cultura do mundo. Por isso que é dito que nós aceitamos Jesus e passamos a viver em novidade de vida. Por isso que eu insisto em dizer: se você vem para Cristo e continua pensando como pensava antes, a velha cultura, os velhos hábitos, continuará agindo como agia antes. Entende? Compreende porque o apóstolo Paulo diz: você quer saber a vontade de Deus? Quer descobrir qual ela é? Transforme-se, renovando a sua mente. Se você não muda aqui, você não muda aqui e não muda nos hábitos, irmãos, eles continuam o mesmo. Aí você vai encontrar crente fora da igreja, toma uma topada e xinga um palavrão. Crente. Aí olha para os irmãos e fala: ô irmão, desculpa. Desculpa? Você acha que eu estou exagerando? Vai no futebol dos crentes. Vai ver lá os irmãos, quando está com raiva. Só misericórdia, irmão. Quando o irmão tropeça no sofá, quer quebrar o sofá. O sofá estava quieto, você chutou ele. Por que não se controla, pastor? Porque não tem paz que excede todo entendimento. Eu não falo palavrão, nunca, hora nenhuma. Pode perguntar meus filhos, pode perguntar minha esposa, pode perguntar meus colegas de trabalho. Não vou dizer para você perguntar meus pacientes, porque você não pode saber quem são, mas hora nenhuma eu falo palavrão nenhum, porque não faz parte da minha cultura. Pelo contrário, a pessoa que fala palavrão perto de mim me incomoda, porque é como se de alguma forma estivesse sujando o ambiente para mim. É pesado, fica difícil. E eu percebo que eles também sabem disso. Já aconteceu com você de alguém falar um palavrão e pedir desculpa a você? Ô irmão, ô irmã, desculpa aí. Eles percebem que tem uma coisa diferente. A língua. E eu nem estou falando ainda de línguas estranhas, que também entra. Mas eu estou falando da forma cultural do servo do Senhor falar. Amém? Depois você procura nas redes sociais, principalmente no YouTube, procure pelo pastor Eliseu Gomes e procure uns hinos bem engraçados dele, que ele fala sobre isso, que aleluia e glória a Deus. Esse é o linguajar do cristão. Não é o tempo todo aleluia, não é o tempo todo glória a Deus, mas você entende? Coisas boas, coisas que abençoam. Por isso que Jesus diz claramente: da mesma fonte não jorra dois tipos de água. Por isso que a Bíblia diz claramente: não pode sair da sua boca palavra nenhuma torpe, tortuosa, palavrão, maldição, palavra de ira, de vingança. Não pode, porque não faz parte da nossa cultura, não faz parte. Amém? Por isso que a Bíblia diz: por tuas palavras serás condenado ou justificado, por tuas palavras. Porque na cultura do reino, tudo que sai da boca tem que ter propósito. Deus disse: a minha palavra não voltará para mim vazia, ela sempre cumpre um
propósito. E às vezes o que sai da nossa boca? A cultura do mundo. Tá claro isso? Mateus capítulo 16, versos 18 e 19, que diz: pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra, o quê? Edificarei, é uma construção, a minha igreja, ou eclesia, e como eu já expliquei para você, fala de um ajuntamento legal, um ajuntamento legalizado, uma representação do reino. E ele disse mais: e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, não vai vencê-la, não tem como. Por quê? Porque é um ajuntamento legalizado, representando o reino. Se é um reino maior, se é um reino mais forte, se é um reino poderoso, como é que o reino caído vai vencer? Não tem como. E alguém vai dizer: pastor, mas tudo bem, pastor, só que eu tenho tido perdas, eu tenho tido derrotas. Porque a Bíblia não diz eu ou você, ela fala igreja. Para que eu tenha essa legalidade, eu tenho que fazer parte da igreja. Entende por que eu não concordo desse pessoal sem igreja? Esse pessoal que diz que eu sou cristão, mas eu sou cristão só eu sozinho, porque eu não concordo com instituições. Problema se não concorda, mas a Bíblia diz, é o que ela diz. Jesus não concordou nenhuma vez com esse isolamento que estão pregando hoje. Você vai ver, eu vou mostrar para você que a igreja foi instituída de reunião, de ajuntamento de pessoas e não de isolamento de uma pessoa só. Amém, amados? Ele diz mais, verso 19: e eu te darei o quê? As chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus. Está falando de quê? Aliança, mesmo propósito. Uma vez alguém falou assim: pastor, é tudo mesmo? Tudo que eu quiser? Não, irmãos, tem contexto para isso. Aqui é um texto, eu tenho que compará-lo com o contexto, para que eu possa ter uma boa exegese, para que eu possa ter uma boa hermenêutica. Eu preciso fazer a comparação e extrair o entendimento. E qual é o entendimento sobre isso? É que o cristão é servo. Amém? Esse é o contexto? O cristão é servo ou é senhor? Hein, irmãos? O servo faz sua vontade ou a vontade do seu senhor? Do seu senhor. O contexto geral é isso: nós servos, ele senhor, e nós cumprimos a sua vontade, porque a sua vontade é sempre o melhor para nós. Então ele não está dizendo que você vai, vou ligar na terra que eu quero uma casa de 40 quartos à beira de Ponta Negra. O nome disso, querido, querida, tá? É vontade, é desejo. E eu nem estou entrando no mérito se está certo ou se está errado, eu só estou identificando. É um desejo, mas a Bíblia não está falando de desejo, ela está falando de propósito. Qual a diferença, pastor? Desejo agrada a mim, propósito é obediência para com Deus. Por isso a palavra diz: porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Não é para mim, não é para você, é para ele. Porque até quando ele nos abençoa, essa bênção tem o propósito de glorificar a Deus. Você sabia disso? Sabia disso? Que toda bênção que chega a você tem o propósito de glorificar a Deus e não a você? É aí onde muita gente se perde.
Muita gente se perde. Por quê? Porque está sendo abençoada e acha que é para sua própria glória. Nunca foi. Leia Daniel, veja o que acontece com Nabucodonosor, quando se engrandece, quando se acha poderoso demais, vai lá pro chão, meu irmão, fica mais baixo do que os animais, até reconhecer que o reino dos céus é maior. E você lê a história de Nabucodonosor, leia, meu filho, leia, pelo amor de Deus. Você vai ver que é lindo, porque ele reconhece isso. E ele diz: olha, o reino eterno, esse é para sempre. Esse é para sempre. Eu aqui não sou nada. Aí quando ele reconhece, que se humilha, aí Deus fala assim: bota o menino de volta. Aprendeu a lição. Amém? Aprendeu. Enquanto você não aprender a lição, não passa de ano não, meu filho. Não passa de fase não, meu filho. Por que está na pé, pastor? Na luta o tempo todo, e de novo, e de novo. Tem alguma lição a ser aprendida. Tem alguma trajetória a ser percorrida. Tem alguma experiência ainda a ser vivenciada. E Deus não tem a mínima pressa de exaltar ninguém. Tem propósito. Entendeu a diferença do meu desejo e o propósito de Deus? Por que eu me agonio? Por que você se agonia? Por que a gente fica aperreado? Ai, cadê a vitória, cadê a vitória, cadê a vitória? Por causa dos nossos desejos, nossas vontades. Porque se o desejo se torna a vontade de Deus, você volta para a Bíblia. Sim ou não? Sim ou não? Volta para a Bíblia. O que ela diz? Esperei com paciência no Senhor. Tem margem para discussão? Não. É esperar e com paciência aonde? No Senhor. Aliança com Deus. É rendido à vontade do Rei. Agora a cultura do mundo vem na sua cabeça, vem na minha cabeça, né? Ai, meu Deus, fulano está ganhando mais. Ai, meu Deus, fulano comprou um carro, uma moto. Ai, meu Deus, fulano está com a roupa tão bonita, eu queria tanto aquela roupa. Ai, como eu queria. Aí vai ligar na terra, olha, em nome de Jesus, olha, cheio de autoridade. Aí a fé faz assim, ó, quá, quá, quá. Aí a pessoa se frustra. Eu vou sair da igreja, eu não vou mais não. Por quê, irmão? Aí pro irmão, e olha, porque as coisas não dão certo para mim. É uma luta, é problema, é pressão, é dificuldade, é difícil. Olha lá fulano, desobedece a Deus. Aí começa a invejar até os porcos, é? Lembra do filho pródigo? Inveja dos porcos, desejo de comer o que os porcos comem. Isso é simbólico, irmãos. Porcos aqui, representação dos que se lameiam no pecado, para ficar claro, tá? Começa a ter desejo pelo que o outro tem. Para com isso, irmão. Por isso que a palavra diz: por tudo dai graça. Eu tenho muita dificuldade de dar graça pelo cuscuz com ovo. Eu tenho. Eu como, mas eu tenho. Quando vem assim no meu prato, eu falo: glória a Deus. Porque não disse por tudo dá graça com alegria, só disse por tudo dá graça. Tem gente que não. Ixi, cuscuzinho com ovo, menina, a pessoa fica feliz da vida, tá? Não é o que eu mais gosto. Agora, aquele feijãozinho verde com farinha, isso não faz bem pro coração, mas uma graxinha por cima, hein? Uma carninha de sol ou de charque. Oh, meu irmão, eu dou glória a Deus de orelha a orelha. Oh, maravilha. Amém? Amém? Você está entendendo?
que você vai ligar na terra, disse ele, vai ser ligado nos céus. O que você desligar na terra vai ser desligado no céu. Isso está falando de concordância, irmãos. Quando eu estou obediente ao reino, eu estou representando a autoridade do reino. Então eu tenho a autoridade que ele dá para dizer: isso aqui vai acabar, e acaba hoje, em nome de Jesus. E não tem mal que resista de pé, porque não é a sua palavra, é a palavra de Deus. Porque você desligou aqui, isso é concordado lá. E quando a ordem vem de lá, meu filho, sai de baixo. Sai de baixo. Porque vem e tem que cumprir. Amém? Diga graças a Deus. Para encerrar, irmãos, a cultura do reino. Em Atos capítulo 2, versos 42 e 44, eu preciso ler isso com você. Diz claramente, Atos dos Apóstolos, Atos 42, capítulo 2, Atos capítulo 2, versos 42 ao 44. Estou citando para o pessoal que está em casa, tá? Eu sei que vocês estão vendo aí. Diz, e perseveravam. O que é perseverar? Insistir, persistir, continuar. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, no que os apóstolos ensinavam. Perseveravam. Quantas vezes já falei isso aqui, irmãos? Que o discípulo, ele segue, que o discípulo, ele replica, ele reproduz. E diz, e na comunhão. Essa palavra em grego é koinonia. Eu gosto muito dessa palavra, koinonia, comunhão. E no partir do pão, que era também comunhão. Interessante, porque ele fala dois tipos de comunhão. A comunhão entre os irmãos, koinonia, e o partir do pão, que era uma representação, Santa Ceia, da aliança com o Pai. Amém? E também entre os irmãos, porque era feito todos juntos. E nas orações. Tudo no plural, né, irmãos? E em toda a alma havia o quê? Temor. Que significa respeito profundo. Não é medo, é respeito profundo. E qual era a consequência disso? Muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. E todos os que criam, estavam o quê? Separados? O que é que diz? Juntos. E tinham tudo em comum. Não havia, irmãos, individualidade. Todo mundo estava preocupado um com o outro. Todo mundo compartilhava. Olha, irmãozinho, tá faltando gás. Vamos lá, todo mundo juntar para comprar o gás. Olha, irmãozinho está doente. Vamos lá visitar o irmão doente. Irmãos, aqui tem pessoas que não estão podendo vir na igreja. E eu peço, irmãos, entrem em contato. Procurem saber. E eu encontro resistência até nisso. Como se eu estivesse inventando uma coisa nova. Ô pastor, por que você mesmo não faz? Faço. Sempre que possível, entro em contato. Sempre que possível, visito. Eu faço. Mas a Bíblia não diz pastores façam. Discípulos fazem. Amém, irmãos? Você está me entendendo? Isso é a cultura do reino. E eles estavam praticando a cultura do reino. E por fim, usando a autoridade do rei. Em João capítulo 14, verso 12, a palavra diz assim: na verdade vos digo que aquele que crê em mim, disse Jesus, também fará as obras que eu faço. Ele não colocou limite nenhum. Observe isso.
o que crê em mim, mas só que esse crer, incutido nele, junto com ele, entranhado nele, está a aliança. Não é acreditar que Deus existe, mas é ter aliança com ele. Esse crer, na ótica de Jesus, fala de aliança. Ele diz: se tiver aliança, faz a mesma obra que eu faço. E olha que coisa forte, irmãos. E fará maiores do que estas. E ele explica por quê. Porque eu vou para o meu Pai. Tem gente que nunca entende isso. O que significa, pastor? Eu vou para o meu Pai. Enquanto ele está aqui, a autoridade é ele. Ninguém faz mais. Mas na hora que ele se ausenta, ele transfere essa autoridade para representantes e diz: façam. E podem fazer, como diz aqui em Natal, com força. Olhe para os seus irmãos. Não é para perguntar nada nem dizer nada, deixa que eu falo. Só olha. Estamos fazendo as mesmas obras que Jesus? Por que olharam para mim? Irmãos. Quando falamos em fazer as obras de Jesus, todo mundo é pastor. Me mostre na Bíblia onde está mandando pastores. Vocês é que são responsáveis por fazer as mesmas obras e maiores. Irmãos, foi para todo cristão. Está bem claro, aquele que crê. Todo aquele que crê. Amém? Aquele que crê. Não está designando cargo de ninguém, tempo de vida ou de obra. É quem crê vai fazer as mesmas obras, vai fazer maiores. Mas nós estamos preocupados com o quê? Com picuinha, com quem não quer falar com a gente, com quem está fofocando. Estamos preocupados com o quê? Com tudo aquilo que distrai. E é por isso que a cultura do reino é fraca na vida de algumas pessoas. A cultura do reino é fraca, porque a pessoa absorve a cultura do mundo e fixa com ela. Entende, irmãos? Sim ou não? Então é preciso voltar, e é para isso que a igreja do Senhor Jesus está na terra, para anunciar ao mundo: olha, o reino chegou, o reino está aqui. Amém? Não se engane, a igreja vai ser tomada da terra, mas não é para sempre, é só para uma festa de 7 anos. Depois a igreja volta para reinar com o rei. É o que está escrito. Vamos aplaudir Jesus bem forte. Glória a Deus. Você entendeu? Amém? Guarde isso em nome de Jesus.